Um e-mail, a nossa tarde@rtp.pt. Através deste e-mail, entre em contacto connosco. Olhe, sente-se sozinho, diga das boas, escreva que nós lemos e depois respondemos. Imagine que tem uma história boa para se contar em televisão e que possa inspirar outras pessoas. Não o convido para vir até ao sofá porque os tempos não estão para essas proximidades. No entanto, pode contar-me a sua história através de videochamada. Aliás, a esmagadora maioria das conversas que temos aqui no programa é exatamente em videochamada e não se perde pitada. Portanto, já sabe, a nossa tarde@rtp.pt. Esta semana lançámos o desafio ao José Luís Peixoto para nos apresentar alguém que vale a pena conhecer. Ele já deu a entender que é a Sara. Daqui a pouco conhecemos melhor a Sara, mas vamos voltar ao contacto primeiro com o Zé Luís. Olá, voltei. Olá. Então o que é que bem? fizeste na minha ausência? Bebeste um cafezinho? Por acaso, acabei por estar aqui sentado no mesmo lugar, em frente ao computador, mas a ler, porque eu tenho aqui vários livros por perto. Exato. E o tempo passa... É uma sugestão que eu também deixo, que leiam, Força. porque realmente é uma boa alternativa para este momento que estamos a viver. Se é. Zé Luís, já nos tinhas dito que nos ias apresentar a Sara. Antes de entrarmos em contacto com ela, como é que a conheceste? Bem, eu conheci a Sara de uma forma muito fora do comum, porque o município onde eu nasci, que é o concelho de Pontessor, há já, penso que são 14 edições, que tem um prémio literário que, imagina, tem o meu nome. É o Prémio Literário José Luís Peixoto. É, que maravilha. E esse prémio destina-se justamente a jovens. A idade máxima de participação nesse prémio 25 anos. E creio que foi em 2010 que a Sara venceu esse prémio com um conjunto de trabalhos de poesia. E, portanto, pronto, essa foi a primeira vez que eu estive em presença com a Sara, creio, mas a partir daí já nos encontramos várias vezes e até te posso dizer que as últimas vezes que nos encontramos foi na China. Bem sei, na China. E o que é que estavam os dois a fazer na China? Bem, eu estive a participar lá em várias atividades ligadas com livros. Aliás, a primeira em que reencontrei a Sara foi num festival promovido pela União Europeia e com escritores da União Europeia em Xangai. E a Sara, que vive na China, estava a trabalhar nesse festival, porque a Sara também tem ligações muito grandes à literatura. A respeito à literatura, me parece que é algo que lhe interessa e foi Claro. assim que nos reencontramos. Muito bem. A Sara, que vivia na China, de facto, e voltou a Portugal para ser mãe, entretanto começa toda esta questão da pandemia e acabou por ficar por cá. Ela está, a partir de Ovar, em videochamada. Vamos então juntá-la à nossa conversa. Olá, Sara, bem-vinda à nossa tarde. Olá, boa tarde. Boa Olá, tarde. Tânia. Olá, Zé Luís. Obrigada pelo Olá. convite para estar aqui hoje. Eu preferia estar presencialmente, mas as circunstâncias não permitem. Também eu. Fala-se muito do ensino à distância, mas eu levo o dia inteiro a falar para um ecrã. Exato. Exatamente. Mas pronto, esses dias hão de chegar com certeza, temos que ser também otimistas. Sara, o Zé Luís Peixoto já apresentou, de qualquer das formas, há aqui outro lado que os telespectadores ainda não sabem. É que a Sara é grande admiradora do trabalho do Zé Luís e foi exatamente a partir de um livro de poesia que passou também a tentar entrar por esse mundo. Sim, de certa forma foi. Eu não sei se algum dia sequer partilhei isto com o Zé Luís. É agora a altura certa. Quando eu era adolescente e tinha 13, 14 anos, à volta disso, andava sempre debaixo do braço com vários livros de poesia e um deles era A Criança em Ruínas, portanto, um livro de José Luís Peixoto e que me inspirou bastante para a minha própria escrita. Por isso, quando eu conheci o autor, José Luís Peixoto, de certa forma eu já tinha conhecido o autor, mas ali conheci o autor e eventualmente a pessoa, e nós até ficámos a conhecer-nos melhor precisamente na China, nesse festival literário entre a União Europeia e a China. Sim, nós estamos a ver essas imagens, aliás, do momento em que vocês se conheceram. Agora, o que eu gostava de saber é o que é que sente uma admiradora quando conhece o seu escritor de referência. Eu conheci na melhor das circunstâncias, que foi precisamente na terra do escritor, em Pontessor.
Exatamente. E por isso foi muito interessante. Eu também ganhei o prémio, esta é a foto do prémio literário, de quando eu fui receber o prémio literário José Luís Peixoto, a Ponte de Sor. E, claro, foi interessante nessa altura ter conhecido um autor que eu já apreciava tanto e com o qual depois mantive contacto, não é? Mas depois disso, a Sara, entretanto, lança-se na sua própria vida e na sua escrita e já foi distinguida com inúmeros outros prémios. Talvez nenhum com o nome de José Luís Peixoto, que esse ficará para sempre na memória, até porque foi o primeiro e, portanto, nunca se esquece. Mas como é que, em que é que se inspira para a sua poesia, para as suas palavras, Sara? Eu gosto de explorar na poesia a nossa experiência mais subjetiva, gosto de compreender o outro e até acho que isso é uma característica que eu e o Zé Luís temos em comum, que é a paixão pela viagem por um lado e gostar de conhecer o outro no sentido de nos conhecermos também a nós próprios. O que eu exploro muito na minha poesia é esse mundo interior, esse universo interior e que aqui tenho a capa da Transfiguração da Fome. Com o prefácio de José Luís Peixoto, sim. Que tem o prefácio de José Luís Peixoto e que foi o meu último livro de poesia a ser publicado, apesar de que eu traduzi poesia chinesa e acabei também por publicar o ano passado. Aqui está a antologia de poesia contemporânea chinesa, Poética Não Oficial. E este contexto desta antologia vem muito também da minha experiência em Pequim e de trabalhar num coletivo artístico chamado Spittoon. E nesse coletivo artístico nós organizamos uma espécie de salões literários em Pequim, como aconteciam em Paris nos anos 20 do século passado, exato, e agora tentamos reproduzir em Pequim, no sentido em que conseguimos trazer autores de todo o mundo que se encontram naquelas noites. E também fiquei a conhecer muito sobre a poesia contemporânea chinesa e daí ter acabado por lançar esta obra, publicá-la com a editora Labirinto, e que é uma obra que compila vários poemas que eu li em mandarim e que traduzi. Portanto, a minha relação com a China está ligada à língua, porque eu estudei mandarim na universidade, em Línguas e Culturas Orientais. Eu sei que o Zé Luís também está a aprender mandarim, não sei se falamos aqui. É outro nível, Há de ser outro nível, sim, porque para traduzir poemas em mandarim para português é uma coisa, estar a aprender mandarim é outra, não é, Zé Luís? Não, eu já fico contente quando conseguir chegar a um restaurante e pedir mais ou menos aquilo que eu quiser comer. Exatamente, exatamente. Exatamente. Querida Sara, eu sei também que há um livro seu de poesia e que é inspirado no José Luís Peixoto. E também sei que gostava de dizer uma poesia. E, portanto, este julgo que será o momento, até porque, em termos televisivos, esteticamente ele está à sua direita, na janela ao lado da sua. Portanto, é quase como se estivessem no mesmo bairro, no mesmo prédio, mas na janela ao lado. Força! No fundo, eu aqui sou a vizinha Cusca, que está a ver os dois. É curioso, porque depois de termos estado juntos naquele festival literário, houve uma altura em que estávamos a olhar para um daqueles edifícios que existem por toda a China, com uma arquitetura excêntrica e com uma altura que torna quase impossível ver o topo do edifício. E eu e o Zé Luís estávamos a sentir-nos assim um pouco pequenos, um pouco impotentes perante aquele edifício. E eu perguntei-lhe se ele não achava que aquilo era uma espécie de catedral contemporânea. Ao que ele me responde, eu acho que o dono do edifício é que é o Deus contemporâneo. Entretanto, isto deu mote aqui para um dos poemas que está no livro, precisamente prefaciado por José Luís Peixoto, A Transfiguração da Fome. E passo então a ler esse poema. O título é Catedrais Contemporâneas. Esta é uma vila com mais de 10 milhões de habitantes. São carros e gente e bicicletas num caos perpétuo. É certamente uma vila, porque as pessoas têm mãos sujas e expectativas de sobrevivência pelo seu próprio cultivo da paz interior. Vidas de neon que constantemente atravessam estradas em direção a catedrais contemporâneas. Os edifícios que tentam chegar a Deus? Ou são os donos dos edifícios deuses sem causa? Passa por mim um fantasma global cheio de violência nómada. Trocamos respirações poluídas. O outro lado do mundo é igual ao outro lado do mundo.
Tão bonito, Sara. Parabéns. Obrigada. Zé Luís, o que é que se sente quando se ouve um poema que é dedicado a nós? Eu acho que ele não está só a pensar, está frisado mesmo. Era um bonito momento. Não, era um bonito momento. Ele ficou sem palavras. Não, ele ficou sem palavras porque ele ficou sem rede. Ah, voltou. Zé Luís. Já voltei. Força. Perguntava-te o que é que se sente quando se ouve um poema que é dedicado a nós. Bem, este poema, eu recordo-me claramente desta situação, se não estou em erro, acho que foi quando estávamos numa cidade que se chama Suzhou. Suzhou, exatamente. Que é uma cidade que fica a cerca de 100 km de Xangai e realmente, pronto, é claro que as nossas vivências da China são muito diferentes, no sentido que, para já, esta questão da língua, que é fundamental para ter uma interpretação mais profunda de toda a cultura, e depois, claro, a Sara tem-se dedicado também a toda essa cultura, a um nível muito diferente do meu, mas eu acho que ainda assim nunca perdemos o fascínio do que é estar num país como a China ou numa dessas cidades e sentirmos que o mundo é imenso e que há uma quantidade de possibilidades por desvendar que é absolutamente fascinante, e eu acho que isso, de certa forma, também se liga claramente com a poesia e com aquilo que é a vontade de entender e a vontade de criar novas linguagens. Sim. E por isso, neste caso, eu sinto-me privilegiado de ter esta memória anexa às palavras, mas também acho que este poema transcende essa nossa experiência e outras pessoas vão ler outras coisas nele e elas também vão ser válidas, porque assim é a poesia e portanto, também acho muito bom e até aproveito para te agradecer, Tânia, por nos dares aqui estas janelas para falarmos de poesia. Por mim, são as vossas janelas da poesia. Muito obrigada aos dois, a José Luís Peixoto e a Sara F. Costa, que é para que o nome fique já claro para todas as pessoas que hoje em dia estão a comprar livros através da internet. Muito obrigada aos dois e um grande beijinho. Obrigada. Um abraço. Obrigada, muito obrigada. Sabe cozinhar?